Desde o dia em que descobri que era tonto, tornei-me particularmente sensível a essa palavra. Quando me chamavam de tonto, eu me enfurecia, gritava, quebrava alguma coisa ou batia em alguém, e sempre acabava na maior encrenca. Porém, a partir do momento em que aceitei a realidade, meu estado de espírito mudou. Ao ouvir esse epiteto, já não me irritava mais. Ao contrário, como se alguma coisa obstruísse minha garganta, como se alguém apertasse meu coração, como se o sol parasse de brilhar e o mundo se tornasse branco e preto. Eu buscava imediatamente um canto onde me esconder, com os joelhos junto ao peito e a cabeça baixa, e desejava me tornar ainda menor para que ninguém me visse. Não queria saber de brincar, nem sequer me lembrava do que significava sorrir. Não havia nada que me fizesse feliz. Durava um bom tempo essa sensação. Até 2 dias. Vocês sabem o que são 2 dias para um menino de 4 anos? Talvez o mesmo que 2 meses para um adulto. Quando reagia com violência, para mim era melhor. Mesmo que me punissem, me dessem bronca, me batessem e eu chorasse. Mas tudo passava, logo. Não durava mais de 2 horas. E aqui é o início do livro da escritora Parinush Sani, chamado Escondi Minha Voz, que eu vou resenhar aqui hoje no Livros e etc. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo aqui de hoje eu quero resenhar um livro da Parinush Sani chamado Escondi Minha Voz. Esse aqui foi um dos livros que eu adquiri agora nesse carnaval e me dediquei, na verdade, a esse carnaval, o bloco das leituras atrasadas. Meu objetivo, eu coloquei uma meta pessoal minha de ler pelo menos 30 páginas por dia, o que dá em média 900 páginas por mês. Então eu dediquei esses últimos dias do carnaval passado para colocar esse objetivo em dia. Esse livro aqui eu adquiri na livraria Escariz, aqui de Aracaju, não só um livro do J.M. Ledgard chamado Submersão, que certamente vai ser o próximo vídeo, próximo livro resenhado aqui no canal, e um livro de um autor aracajuano chamado Antônio F.J. Saracura, Minha Querida Aracaju Aflita. São crônicas sobre a cidade de Aracaju. Inclusive eu comprei da mão do próprio autor, do senhor Saracura. Esse livro inclusive tem a dedicatória e o autógrafo para minha humilde pessoa. Minha Querida Aracaju Aflita, certamente também vai ser resenhada aqui no Livros e etc. Então esses 3 livros eu adquiri com a finalidade de lê-los agora, no carnaval passado, melhor dizendo, tá? Então hoje eu vou resenhar esse livro aqui da Parinush Sani chamado Escondi Minha Voz. Mas antes, 2 avisos rápidos. Primeiro aviso, vou deixar aqui embaixo na descrição um link do meu novo canal chamado Professor Leonardo Lisboa, onde eu estou fazendo um trabalho de fiscalizar o trabalho dos vereadores de Aracaju. Lá é um canal mais voltado para o cunho político, investigativo e jornalístico. Vou deixar aqui na descrição caso você tenha interesse em acompanhar como é o trabalho na Câmara de Vereadores aqui na cidade de Aracaju. E o segundo aviso, e não menos importante, eu queria pedir que você divulgasse esse vídeo, espalhasse, curtisse, comentasse, até para que mais pessoas pudessem conhecer aqui o Livros e etc. Beleza? Bom, então vamos falar sobre esse livro Escondi Minha Voz, da Parinush Sani, uma autora. É um livro que se passa ali no Irã, no país iraniano, e aqui vai contar a história de Shahab, um menino de 4 anos de idade que tem um problema de não conseguir falar. E aqui o livro vai trazendo essa história contada em primeira pessoa, e o livro ele vai intercalando os capítulos. Um capítulo é contado pela ótica do menino Shahab, e o capítulo seguinte é contado pela ótica da mãe dele. E ele, desde sempre, desde criança, ele sempre foi chamado de tonto, porque ele tinha 4 anos de idade e não conseguia falar. Ele é o filho do meio de uma família tradicional iraniana, por assim dizer, né, que tem 3 filhos. Ele tem o mais velho, o Arashi, tem a Shadi, que é a irmã mais nova, a caçula, e ele fica ali no meio. Enquanto que o Arashi ele é mais voltado aos estudos, mais dedicado, um adolescente, entre aspas, normal. A Shadi, com 2 anos de idade, já fala, já se comunica, já expressa seus sentimentos e emoções, apesar de ser uma criança de 2 anos. O Shahab, que é o personagem principal aqui dessa história, ele tem uma dificuldade imensa em simplesmente se comunicar. Então ele está com 4 anos de idade e não consegue sequer falar. Então ele é chamado de tonto pelos amigos, pelos primos e tudo mais. E aqui logo no início, nos primeiros capítulos, ele vai brincar ali com os primos, e é quando ele tem noção do que quer dizer a palavra tonto. Além de não conseguir falar, ele não entende muito bem
o significado das palavras. Então ele achava que quando alguém chamava ele de tonto, ele não entendia mais ou menos o que queria dizer a palavra tonto. Até que em um dos momentos aqui, um primo dele chamado Crochou, se não me falha a memória, esses nomes ali do Oriente Médio são bem difíceis de serem pronunciados, começa a meio que a zombar dele e começa a pedir que ele faça coisas, e ele, o Shahab, uma criança de 4 anos, ele começa a fazer, e aqui ele conta que como os meninos estavam rindo dele, ele achava que ele estava fazendo os meninos felizes. Na cabeça dele, as pessoas sorriam quando estavam felizes. Ele não entendia, por exemplo, que era possível sorrir de alguém quando estava zombando de alguém. E aí o primo dele, esse tal Crochou, começa a mandar ele fazer um monte de coisa, se deitar no chão, a bolar no chão, se sujar na areia e tal. Até a hora que um dos meninos desafia o primo dele, Crochou, e falar: eu duvido que você faça ele beber essa água do esgoto. E aí ele topa a aposta, no caso o primo dele, Crochou, e fala: Shahab, beba água do esgoto. Mas ele entende que não se deve beber água do esgoto, mas aí o primo agarra ele forçadamente e coloca ele em direção a uma viela, assim, um córrego de esgoto. Até que o irmão dele aparece, o Arashi, como é que se diz? E protege o irmão e volta para casa xingando ele, falando: você é muito tonto, você é muito tonto. É aí que ele se depara que a palavra tonto, e quando as pessoas estão rindo de você, não necessariamente quer dizer que as pessoas estão felizes. Então o livro vai narrando toda essa história do Shahab, contado, claro. Ele começa a virar uma criança bem arredia. Toda vez que alguém a zomba dele ou manga dele, ele se vinga. Chega uma hora aqui que ele até chega a arremessar um tijolo em direção à avó, quase mata a avó, justamente porque ele começa toda vez que alguém ofende ele tem um ato de se vingar. Até que aparece também 2 amigos imaginários deles, do Shahab, e aí é aquela clássica cena do anjinho e do diabo. Enquanto um amigo imaginário diz para ele fazer coisas boas, o outro incentiva para ele fazer coisas ruins. E na maior parte das vezes ele acaba sempre seguindo o diabinho para fazer coisas más a todas as pessoas que zombam dele. E aí vão aparecendo outros personagens ali da família, mas sempre em volta do personagem Shahab e sempre em volta desse problema que ele tem de não conseguir se comunicar. Aparece uma prima dele, começa a levar ele para o parque para tentar com que ele fale, mas na verdade ela tem um interesse em simplesmente se encontrar com um jovem, como ali é um regime iraniano, onde as moças, ou melhor dizendo, os adolescentes não têm tanta liberdade de relacionamento. Lá você se casa logo, uma moça com 16, 17 anos já está apta a se casar. E ela utiliza o Shahab não apenas com o pretexto de se encontrar, ela começa a abusar do menino, literalmente, a deixar ele trancado numa das casas lá para poder se encontrar com esse jovem. E aí ele começa a entender mais ou menos como é que funciona ali as pessoas ao redor dele. As pessoas começam sempre a julgá-lo de maneira incessante. O pai começa a se afastar cada vez mais dele, começa a desprezá-lo, a tratar muito melhor o Arashi e a Shad do que o próprio Shahab, que é o personagem principal aqui. Inclusive, ele nem se refere ao pai como sendo o pai dele. Ele chama o pai do pai de Arashi, ou seja, o pai do irmão dele, e não ele mesmo. Enfim, gente, é uma história de bullying. Tenho que confessar que no final aqui do livro, nos últimos capítulos, uma breve lágrima escorreu pelos meus olhos. O finalzinho é bem emocionante. Na metade para o final do livro aparece a avó dele, a Bibi, que faz toda a diferença na vida aqui do Shahab. E é claro que eu não vou dar spoiler, deixo aqui a recomendação para você ler o livro chamado Escondi Minha Voz. Foi um livro que me custou apenas R$ 15, mas certamente a experiência que ele me trouxe valeu muito mais do que esses meros R$ 15 que eu paguei aqui nesse livro da Parinush Sani. Escondi Minha Voz. É um livro que traz uma mensagem familiar interessantíssima, fortíssima e necessária para os dias atuais. Fala um pouco sobre o bullying, sobre a questão de como as crianças encaram, ou pelo menos, melhor dizendo, enxergam o bullying. Fica a recomendação. Claro, vou deixar aqui, como sempre, o link do livro na Amazon, caso você queira adquirir o livro Escondi Minha Voz, da Parinush Sani. Vale muito a leitura. E os próximos vídeos que eu vou resenhar aqui no canal, os próximos livros, vai ser o Submersão, do J.M. Ledgard, e a Minha Querida Aracaju, do Antônio Saracura. São os próximos livros. Esses foram os 3 livros que eu adquiri nesse feriado de carnaval. Estou aqui aproveitando aqui esse espaço aqui para comentar quais serão os próximos livros resenhados aqui no Livros e etc. Beleza, gente? Então, por esse vídeo eu vou encerrando. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o Livros e etc. Fica a recomendação. Escondi Minha Voz, o preço dele está muito acessível na Amazon. Dê uma olhada, compre, certamente você não vai se arrepender. Por esse vídeo é só. Nos vemos próxima semana, se Deus assim nos permitir.
Até a próxima. Tchau, tchau!